Vamos lá, pessoal, para uma aulinha sobre funções de segundo grau. Antes de começar a aula de fato, eu queria destacar uma coisa interessante, que as funções de segundo grau, elas também são conhecidas como funções quadráticas, ok? Então, você leu em uma questão função de segundo grau ou função quadrática, as duas representam a mesma coisa. Aí você pergunta, professor, tá, mas o que é uma função de segundo grau, uma função quadrática? É uma função que é definida dos reais de R em R, que tem como sua lei de formação, não pode, ela tem como sua lei de formação um polinômio de segundo grau, isto é, ela é escrita como um polinômio de segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c. Importante destacar que A, B e C pertencem aos números reais, são números reais, e A tem que ser diferente de zero. Aí você pergunta, professor, por que A tem que ser diferente de zero? Repara aqui comigo, se A for zero, eu vou estar cancelando esse cara, então não tenho mais uma função de segundo grau, eu tenho uma função afim, uma função de primeiro grau. Só fico com bx mais c, ok? Então, essa é a cara de uma função de segundo grau. Um polinômio de segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c, onde A sempre vai ter que ser diferente de zero. E todos os três são números reais. Vamos para alguns exemplos, só para a gente identificar esses coeficientes. Nesse primeiro exemplo aqui, f de x igual a 2x ao quadrado menos 3x mais 2. Quem que é o meu a? Nesse caso, o a é sempre quem multiplica o x ao quadrado. Meu a vale 2. O b é quem multiplica o x, vale menos 3. E o c é o cara que está sozinho, vale 2. Então, no primeiro caso, eu tenho A igual a 2, B igual a menos 3 e C igual a 2. Segundo caso, G de x igual a x ao quadrado. O A, lembra que é o cara que multiplica o x ao quadrado. Nesse caso, 1. O B é quem multiplica o x. A gente tem, nesse caso, menos 1. Lembra que quando não aparece nada aqui é como se tivesse 1. E o C? Aí você diz, professor, não aparece ninguém sozinho que não está multiplicando o x. Perfeito, meu jovem gafanhoto. Então, C, nesse caso, é 0. Aí agora a gente pode falar de valor numérico da função. O que é isso? Lembra a função de primeiro grau? Para descobrir o valor numérico, você pegava o valor que você queria e substituía no lugar do x. Aqui, cara, é a mesma história. Então, tem a função f de x igual a 2x ao quadrado menos 3x mais 2 e quero saber quanto vale o f de 0. Vamos fazer isso. Eu quero o f de 0, ok? No lugar de x, eu vou colocar 0. Então, vou ficar com 2 vezes 0 ao quadrado, 2 vezes 0 ao quadrado, menos 3 vezes 0, mais 2. Agora, cara, é só correr para o abraço. 2 vezes 0 ao quadrado, 0. 3 vezes 0, 0. Então, o resultado, 2. Vou ficar com 0 menos 0 mais 2. 2. Então, f de 0 vale 2. Perfeito, meu jovem gafanhoto. Vamos para mais um exemplo. Professor, aqui eu tenho g de x igual a x ao quadrado menos x. Quero saber quanto vale g de 1. O que eu faço? Pego aqui no lugar de x e coloco 1. Vamos fazer isso rapidinho. Eu quero g de 1. No lugar de x eu coloco 1. Vou ficar com 1 ao quadrado menos 1. 1 elevado a 2, 1. Menos 1, 0. Então, g de 1, nesse caso, vale 0. Aí, sobre essa coisa de valer 0, quero destacar um ponto interessante. Quando um número, que quando você aplica na função, esse número leva no 0, a gente chama esse cara de uma raiz da função, ok? É um número, o valor de x, que quando você substituir aqui, vai dar 0. Então, professor, nesse caso aqui, da função g de x igual a x ao quadrado menos x, 1 é uma das raízes da minha função? Perfeito, meu jovem gafanhoto. Uma coisa interessante também que eu vou só falar, não vou demonstrar nem nada, é que toda função de segundo grau admite duas raízes complexas, ok? Algumas funções, essas duas raízes são reais, outras funções têm uma raiz real e uma complexa,
e tem função que tem duas raízes iguais, tem função que as duas raízes são complexas e assim vai, é caso a caso. Mas toda função de segundo grau admite duas raízes complexas, certo? Então, quem é a raiz é o valor que quando você substituir aqui no lugar do x, vai fazer sua função dar zero, ok? Vamos para um exemplo. Quais são as raízes da função f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6? Lembra que sempre são duas raízes complexas. Nesse caso aqui são duas raízes reais, então dá para a gente encontrar facilmente. Como que eu encontro isso? Duas possibilidades. Resolver por Bhaskara, porque você vai ficar com x ao quadrado. Eu quero que isso daí dê zero, né? Para ser raiz, então x ao quadrado menos 5x mais 6 tem que ser igual a zero. Então, por Bhaskara, eu resolvo essa equação do segundo grau, perdão. E então eu vou ter duas raízes. Vamos tentar resolver. Vai ficar tudo rabiscado, mas você vai entender. Primeiro, a gente vai encontrar o discriminante, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Ok? Quem que é meu b nesse caso? Menos 5, professor. Perfeito. Então, trazer a conta aqui para baixo. O discriminante é igual a menos 5 ao quadrado, perdão, esse quadrado ficou estranho, menos 5 ao quadrado, menos 4, quem que é meu a? O cara que multiplica o x ao quadrado, não tem nada, é como se tivesse 1, vezes 1, vezes o c, quem é o c? O cara que está livre, 6. Menos 5 ao quadrado, 25. Menos 4 vezes 1, 4. Vezes 6, 24. Isso daqui dá 1. 25 menos 24 dá 1. Então, posso dizer que o discriminante vale 1. Tá, professor. E agora? Agora, meu jovem gafanhoto, a gente vai encontrar os valores de x. A gente sabe que os valores de x são menos b, o b é menos 5. Então, menos b vai ser menos 5, que dá 5. Aqui, meu jovem gafanhoto. Mais ou menos a raiz do meu discriminante vale 1. Então, mais ou menos, raiz de 1 dividido por 2 vezes a. O meu a é 1. 2 vezes 1, 2. Dividido por 2. Às vezes, professor, mais raiz de 1 não é 1? Perfeito. Só vou substituir agora. 5 mais ou menos 1 dividido por 2. Aí daqui você tira as suas duas raízes. 5 mais 1, 6. Dividido por 2, 3. 5 menos 1, 4. Dividido por 2, 2. Aqui estão as duas raízes dessa equação. Às vezes, professor, mas não tem outro jeito de fazer? O senhor não falou? Tem sim, meu jovem gafanhoto. Esse outro método é o que a gente chama de soma e produto. O que que ele diz? A soma das duas raízes, x1 mais x2, tem que ser menos b sobre a. Só que você percebe, meu jovem gafanhoto, que menos b a gente já viu que é 5. E a gente já viu que é 1. Então, 5 sobre 1, 5. Ok? Meu garotinho. Beleza. Então, eu sei que a soma das raízes vale 5. Aí o método fala do produto das raízes. x1 vezes x2 tem que ser c sobre a. Ok? Mas o c vale 6 e o a vale 1. 6 dividido por 1, 6. Ah, professor! Então eu vou ter que encontrar dois números que quando eu somo eles dá 5 e quando eu multiplico eles dá 6? Exatamente. Aí eu te pergunto, que números são esses, professor? São 2, perdão que esse 1 ficou estranho. Os números são 2 e 3. Então, aí estão suas duas raízes. O mesmo que a gente encontrou usando a fórmula de Bhaskara. 3 e 2, 3 e 2.
Então, tanto faz o que você vai usar. Usa o que é mais cômodo para você. Para mim, eu prefiro usar Bhaskara porque eu não tenho esse raciocínio rápido de perceber que 2 números somados dão um valor e 2 números multiplicados dão outro valor, ok? Mas se você tem esse raciocínio mais rápido, vai na soma e produto, cara. Você vai ganhar tempo pra caramba. Então, é isso. Eu agradeço se você já chegou até aqui. Pedi só para você deixar o like, comentar o que você achou desse vídeo e se inscrever no canal para dar aquela força. E como diria minha ex, terminamos.